Olá, tudo bem? Nas empresas industriais, o processo de fabricação de produtos começa desde a matéria-prima ser adquirida, estocada, consumida, adicionando a mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação. Depois o produto é acabado, depois é estocado, no pátio ou no depósito, para posteriormente ser vendido. A contabilidade de custos é muito zelosa com esses processos, com essas etapas de cálculo de custos. E com isso, vamos aproveitar e resolver uma questão do Conselho Federal de Contabilidade, a questão 22, do primeiro exame de 2014. Uma empresa industrial apresentou os seguintes dados referentes ao mês de produção: saldo inicial, saldo final, produtos em elaboração 320, no início do período, ao final do período 560. Produtos acabados no estoque 930, no final 330. Foi contabilizado no período seguintes gastos: consumo de matérias-primas de 1980, mão de obra direta de 890, imposto sobre as vendas de 200, gasto geral de fabricação de 670. Com base nos dados acima, é correto afirmar que o valor apurado como custo de produtos vendidos no período é de 4 opções de resposta. Vamos fazer uma recuperação de conceitos, uma revisão. Quais são os custos de produção? Quais são as distinções contábeis, as formulações correspondentes? Existem 3 distinções dos livros de contabilidade de custos: custo da produção no período, CPP, custo da produção acabada, CPA, e custo de produtos vendidos, CPV. Ou seja, para calcular o CPV, precisamos do CPA. Para calcular o CPA, precisamos do CPP. O que é esse encadeamento? Primeiro, que vai gastar para produzir, depois para verificar se essa produção foi terminada, acabada, e depois se essa produção acabada foi vendida junto com os acabados existentes anteriormente. Quais são as formulações? É simples recordar. O custo da produção no período é a soma dos 3 elementos de custo numa indústria. Quais são os 3 elementos de custo numa indústria? A matéria-prima consumida, que vai ser transformada com a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, ou gastos gerais de fabricação, como se quiser chamar. Somando-se todos esses gastos, se forma o gasto total da produção no período. Agora, queremos saber, essa produção resultou toda ela pronta ou ainda existem produtos em elaboração? E outra questão, você pode estar começando a produção em um mês para terminar a produção que foi iniciada no mês passado e não terminada. Então, no início do mês pode existir estoques iniciais de produtos em elaboração. Aquele produto que foi iniciado no mês passado ou em meses anteriores e não foi terminado até então. Então, ele vai ser o primeiro a ser considerado na formulação dos custos, porque ele vai receber mais custos de produção. Para terminar um produto de elaboração, precisa colocar, eventualmente, mais matérias-primas, mais trabalho, mão de obra direta, mais energia, combustível, lubrificantes, no processo produtivo para terminar esse produto. Então, logicamente, ao valor existente, produtos que estão ainda em andamento, adiciona-se mais custos, eventualmente pode ficar produtos em elaboração no final do mês. Ou seja, o custo de produção acabada é resultado do que tinha em processo, mais que gastou no processo, menos que ficou no processo. E o custo de produtos vendidos? Eles já são acabados, por isso que eles podem ser vendidos. Então, podemos vender no mês produtos que já estavam acabados desde o mês ou mês anterior? Sim. Podemos vender nesse mês produtos recém-acabados? Sim, podemos. Mas podemos não vender tudo que está acabado. Então, vai sobrar estoque final de produto acabado. Então, o custo de produção do período é o somatório dos 3 elementos de custo. O custo da produção acabada é a soma do que estava em processo, mais que gastou em processo, menos que ficou em processo. Porque ainda não está pronto, o que ficou de estoque final. E o custo por vendido da mesma raciocínio, que tinha acabado,
mais o que a fábrica liberou de acabado é o disponível para a empresa vender. Mas desse disponível, ela pode não ter vendido tudo. Então, reduz-se o estoque final, o acabado, exatamente para saber quanto que foi o custo dos produtos vendidos. Com base nessa revisão, podemos retomar aos dados, né? Saldo inicial do produto de elaboração e saldo final, produto acabado também, lá os saldos são necessários, e o gasto no período. Consumo de matéria-prima é custo. Mão de obra direta também é custo. Impostos sobre as vendas são impostos sobre as vendas. Então, não integra o custo, porque foi o formulador que colocou isso para o incauto cair na casca de banana, não é? E gastos gerais de fabricação, 670. Sim, gastos gerais de fabricação são custos indiretos de fabricação. Então, vamos calcular? Repetindo a fórmula, custo da produção do período, consumo de matéria-prima, mais mão de obra, mais cifra. Qual que é o consumo? 1980. Quanto ele gastou de mão de obra? 890. Quanto foi o gasto de fabricação? 670. Então, quanto ele gastou no período? Não importa se já tinha estoque inicial e no final do período, que gastou no período. Então, 1980 mais 890 mais 670, 3.540. Então, já temos quanto que a empresa gastou para produzir no período, 3.540. Agora, vamos para o cálculo do custo da produção acabada. Recordando a fórmula, para a gente medir o que foi acabado, nós temos que olhar o que estava em andamento, mas que gastou para essa produção, menos o que eventualmente ficou em andamento. Produto em elaboração, não é mesmo? Estoque inicial, produto em processo, produto de elaboração, nós temos 320. Quanto ele gastou para produzir? Também temos 3.540. E o estoque final de produtos em elaboração também temos 560. Plotando nesses dados, olha lá, 320, tem cores agora, mais 3.540, menos 560, resulta o custo da produção acabado 3.300. Então, esse 560 vai ser acabado em outros meses, provavelmente no mês seguinte. Depende aí do tempo de processamento. Custo de produção acabado 3.300. Então, nós já temos 3.540 do custo de produção do período, 3.300 do custo da produção acabada, não é isso? 3.300 aqui. E agora vamos calcular o custo do produto vendido. Retomando a fórmula, custo do produto vendido tem muita similaridade com o custo da mercadoria vendida. Só que em mercadorias não é produto acabado, né? É estoque inicial de mercadorias mais compras de mercadorias menos estoque final de mercadorias. Mas aqui a empresa não está comprando para revender, ela está fabricando antes. Por isso que para calcular o CPV precisamos do CPA, que por sua vez precisa do CPP. Então, CPV, estoque inicial por acabado. Podemos vender o que já está acabado? Podemos. Podemos vender o que acabou de terminar? Sim. E não vendemos o estoque final. Como nós temos estoque inicial 930, temos o custo de produção acabado, 3.300, e o estoque final por acabado, 330, é fácil calcular. 930 mais 3.300 menos 330. Usando calculadora é sempre fácil, não é? 3.900. Então, nós já temos os três cálculos, CPP, CPA, CPV. Para que nós precisamos do cálculo do CPP e do CPA se o problema pediu o custo de produtos vendidos? Porque só se calcula o custo por vendido se a gente tiver o CPA, que por sua vez precisa do custo da produção no período. Então, o custo de produção no período 3.540, do CPA 3.300, 3.900 CPV. Qual deles é o CPV que corresponde a 3.900? É a letra D. Essa é a resposta correta. Mais uma vez, do essencial ao estratégico, sem mistério, resolvemos outra questão de contabilidade de custos. Até a próxima.